Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, o Evangelho do nosso Senhor, segundo Mateus, capítulo de número 5. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 3. Hoje nós vamos estar falando do versículo 3. No domingo pela manhã nós falamos do versículo 1 e 2, né? Mas nós vamos fazer a leitura dos 3 versículos para ter um complemento da leitura do texto. Então, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 3 apenas. Como eu disse, nós vamos fazer o estudo de forma expositiva, expondo os versículos e aprendendo sobre esse sermão maravilhoso proferido pelo nosso Senhor. Prontos? Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Pai santo, Deus maravilhoso, bendito e eterno Senhor, aqui estamos nós, diante da Tua santa palavra, da Tua verdade explícita e implícita sobre as nossas vidas. Que o Senhor aplique isso aos nossos corações e nos instrua como bem lhe apraz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, para a gente poder situar aqui dentro do texto, nós vamos fazer uma breve lembrança daquilo que a gente falou no domingo pela manhã, introduzindo então o Sermão do Monte. Nada muito longo, extenso, porque aí você pode voltar no canal da nossa igreja, lá na página no YouTube, acessar a EBD de domingo passado e você vai ter todo o estudo na íntegra lá. Então é só para a gente relembrar mesmo. E o que é que nós falamos a respeito do sermão? Primeiro, a gente apresentou que esse sermão do monte, ele não é para qualquer pessoa. O Senhor está dirigindo para os crentes, para os servos do Senhor. Esse sermão é direcionado para a igreja, para aqueles que nasceram de novo. Segundo, eu também disse que esse sermão, ele tem uma sequência lógica. As palavras não foram colocadas de forma aleatória ou o discurso foi simplesmente emendado. Não, Jesus pensou e colocou e há uma sequência lógica e cada ponto vai sendo interligado, de modo com que nós vamos aprendendo cada vez mais sobre este princípio. Porque aqui se trata exatamente das características do cidadão do reino. Então, se eu nasci de novo, se eu faço parte do reino de Deus, quais são as características a qual eu devo de demonstrar, qual é a maneira a qual eu devo de comportar diante deste mundo, o que faz de mim diferente da restante das outras pessoas. Então, esse discurso do nosso Senhor vai apresentar toda esta realidade. Eu disse também que Jesus aqui está se pondo não apenas como mestre, mas ele está se pondo como rei. É o primeiro discurso, então, em que ele assume o seu reinado. Nós fizemos uma retrospectiva, pegando do capítulo 1 até o capítulo 4, mostrando como que Mateus monta este texto, né, apresentando exatamente isso, porque a intenção de Mateus é esta, apresentar Jesus como rei dos judeus, mas não apenas como rei dos judeus, mas como rei de toda a humanidade, de todos os homens. E também como segundo Adão, aquele que veio cumprir a missão que Adão havia falhado e veio resgatar o povo do Senhor. Então nós temos aqui, neste sermão, nós temos vamos pôr assim, a constituição do reino, ou o papel do cidadão dentro do reino. Nós temos também as características do crente lavado, remido, aquele que foi comprado pelo sangue, que experimentou a salvação em Cristo Jesus. Então nós temos ao mesmo tempo a apresentação do reino e a designação do cidadão do reino. E nós temos aqui a afirmação da igreja do Senhor, e a orientação sobre a vida daquele, então, que serve o Senhor. Sempre na Bíblia nós vamos ter o reino e a igreja juntos. No Antigo Testamento, o reino de Deus era manifestado através da nação de Israel, e a igreja de Deus era a nação de Israel. Agora, o reino de Deus é manifestado através da igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, claro, é a igreja do Senhor. Então, nunca deixou de ter os dois ao mesmo tempo acontecendo, tá certo? E aí nós lemos que Mateus aqui começa e nos informa que o Senhor está diante de uma grande multidão e diante dos seus discípulos, versículo de número 1 e 2, né?
Mas o objetivo único aqui, ou último do Senhor Jesus, não é orientar a grande multidão, aqueles que estão seguindo Jesus. Aquele grupo de curiosos, de pessoas intencionadas. Não, a intenção de Jesus é orientar os seus discípulos, principalmente aqueles 12 que ele separou como apóstolo, mas nós sabemos que Jesus não tem só os 12 discípulos. Ao longo do caminho nós vamos perceber que há um grupo maior que se torna discípulo do Senhor. Quando Jesus é assunto ao céu, o texto nos diz que em torno de 120 pessoas ainda seguiram os 12 apóstolos ali. Depois essa quantidade de pessoas vai aumentar com os novos convertidos, né? Mas nós vamos ver pelo menos 2 vezes em que Jesus apresenta os 12 discípulos e depois uma outra seleção com um volume maior de 70 discípulos, a qual ele encaminha para fazer a missão da igreja. Mas aí, olhando para Atos, a gente vai perceber que, de fato, aqueles que seguiam a Jesus, não sabemos se todos já estão aqui, porque isso vai acontecendo ao longo dos 3 anos, e aqui nós estamos no início do ministério de Jesus, logo após a separação dos 12, especificamente, né, que ele chama especificamente para esse fim, nós vamos observar que lá em Atos nós temos pelo menos 120 pessoas que são de fato discípulos do Senhor. Ou seja, no meio da multidão que aqui está, crente, convertido, nascido de novo, há um grupo, o restante não, só está seguindo o Senhor. E Jesus não está falando para essa multidão. Não é o interesse do Senhor orientar essa multidão. O interesse é orientar aqueles que pertencem ao seu reino. Então esse é um discurso voltado para a igreja do Senhor, ok? Pergunta ou comentário que queiram fazer nessa nossa resumo aqui, na nossa introdução? Não? Tranquilo? Beleza? Tudo jóia? Ótimo. Eu vou pedir para o nosso irmão André, ele ficar ali no nosso, acompanhando a transmissão, porque se algum irmão fizer alguma pergunta, né, alguém que estiver estudando, vendo pelo YouTube, ele pode perguntar aqui para a gente responder, como a gente sempre faz. E os irmãos também, à medida que a gente vai falando, podem perguntar, podem comentar, podem discordar, pode falar, pastor, não concordo com isso, eu não aceito isso. A gente está aqui para estudar, e aí está liberado aí para você fazer pergunta. Não existe pergunta tola, não existe pergunta boba, tá certo? Dúvida é dúvida, precisa ser esclarecida. E não existe pergunta que não seja respondida. Qualquer pergunta que vier aqui eu vou responder, ainda que seja eu não sei. Mas você vai ter a resposta, pode ficar tranquilo. Tá bom, queridos? Bom, então Jesus começa exatamente falando com seus discípulos. E aí, ele começa com as chamadas bem-aventuranças, ou beatitudes, como é conhecida no meio teológico, tá certo? E é chamado então de beatitudes por conta da palavra latina, na tradução para o latim, que é beatus, né? E significa abençoado. Tá certo? Então, nós vamos ver essa expressão, bem-aventurados, tá? E ela é empregada por Jesus diversas vezes ao longo do seu discurso, ao longo do Novo Testamento. Não é só aqui que ele fala das questões da bem-aventurança, tá certo? No grego, a palavra ela tem um significado, no latim ela vai ter um outro significado que é adaptado para esse fim, e no Antigo Testamento nós temos uma palavra similar que é usada para esse fim. E aí a pergunta é, por que Jesus começa falando sobre essa questão de bem-aventurados? Algumas traduções mais modernas vão trazer a palavra como felizes, né? Felizes, 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 vai colocar dessa forma. Mas o Dr. Sproul, ele acha que a escolha para essa tradução, para felizes, é uma escolha insatisfatória, né? O R.C. Sproul vai dizer que escolher chamar bem-aventurança ou bem-aventurado de felizes apenas é algo que limita a intenção da qual se apresenta. Por quê? Porque não tem a profundidade, não tem a abrangência, não tem a intensidade espiritual a qual precisa de ter. A palavra feliz está ausente desse conjunto referente à ideia da espiritualidade que se apresenta, né? A felicidade certamente é um elemento da bem-aventurança, da pessoa abençoada. O significado é, abençoado é, né? Aquela pessoa é uma pessoa que recebe as benesses do Senhor. Então, a felicidade está incluída aí, mas não é o exaustivo, não é o máximo disso. Então, a palavra acaba empobrecendo o contexto da qual nós usamos, a qual nós deveríamos de usar, né?
Por que isso acontece? Vamos lá. Quando nós lemos a Bíblia, no Antigo Testamento, nós vamos perceber que há os chamados profetas, que são os porta-vozes do Senhor, aqueles que promovem o oráculo de Deus, né? Eles são conhecidos como porta-vozes de Deus, porque eles falam aquilo que Deus quer falar ao povo. Ele direciona a fala ao povo, ele direciona aquilo que é necessário ao povo, tá certo? Então Deus coloca em sua boca as suas palavras, e estes homens então proferem os oráculos de Deus, né? Ou seja, aquilo que Deus quer comunicar ao povo. No Novo Testamento, Jesus é agora o profeta, que também vai ser usado para falar os oráculos de Deus. E os oráculos de Deus são divididos em dois. Nós temos os oráculos de julgamento, e nós temos os oráculos de salvação. Só para a gente entender, criando aqui uma parêntese nisso, né? Você vai ver no Antigo Testamento os profetas dizendo: assim diz o Senhor. E aí ele começa a falar. Então é a palavra de Deus falando. E você vai ouvir Jesus dizendo assim: em verdade vos digo. A diferença entre o profeta e Jesus é que Jesus é o próprio Deus. Então ele não vai dizer assim diz o Senhor. Por isso que ele vai dizer: em verdade eu vos digo. Mas a ideia é exatamente essa transmissão em relação a isso. Quando ele fala, quando ele usa esta realidade, os oráculos então de julgamento, ele vai ter uma interjeição, vai ter uma palavra que vem com antecedência para anunciar este julgamento, que geralmente é ai. Nós vamos encontrar essa palavra sendo usada em vários contextos. Às vezes, na nossa tradução em português, a gente não vai encontrar a palavra nesse contexto, mas o significado acaba sendo exatamente o mesmo, tá certo? E Jesus usou essa mesma forma literária que o Antigo Testamento usou, ou seja, quando ele tem um julgamento, ele vai dizer, e quando ele tem, então, uma palavra de salvação, ele vai usar uma outra palavra para introduzir o assunto. E quando ele vai introduzir, nós podemos observar, por exemplo, lá em Mateus 23, versículo 13, no discurso de Jesus, na direção de Jesus, onde ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E aí ele vai condenar a ação, vai apresentar a pecaminosidade deste povo e vai castigar por sua pecaminosidade. Então ele vai ser ali o porta-voz da palavra de julgamento. Um outro local onde nós podemos encontrar isso com muita facilidade e com muita clareza é no livro de Apocalipse, quando é a grande hora do julgamento, né? Numa das sessões do Apocalipse. Então, lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 13, aparece um anjo voando no céu e ele lhe dá 3 ai. Ai, ai, ai. E aí ele dá a sentença de julgamento. Então, quando Deus anuncia o julgamento, ele vai usar essa interjeição ai. Tá certo? Então, toda vez que ele vai fazer uma palavra de julgamento, vai usar essa interjeição ai. Porém, as bem-aventuranças são usadas para o outro lado. São os oráculos da salvação, não de julgamento. É quando o profeta está sendo usado como porta-voz de Deus para falar da salvação, para falar das benesses, da graça, da misericórdia, tá certo? Então, essa forma literária também é empregada pelos apóstolos. Você vai encontrar isso muitas vezes dentro dos Salmos, né? Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não senta, tal. Então, aí você vai ter uma série de situações em que isso é usado. E aí a ideia é essa, é dizer, abençoado é essa pessoa. Com abençoado, com agraciado é essa pessoa por Deus em relação a essas questões. Então ele está sendo favorecido pelo favor divino. Então a bem-aventurança é o favorecimento da ação divina sobre a vida desta pessoa. Essa expressão aparece em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? E a bênção suprema prometida a nós, então no Novo Testamento, é que no céu veremos Deus face a face. Essa é a maior de todas as bênçãos. É poder adentrar no céu do Senhor e estar diante do Senhor face a face. Isso é chamado na teologia de visão beatífica.
Ó, quase não sai. Visão beatífica, né? De beatus do latim. E é uma visão, então, que imunda a alma da pessoa com aquilo que há de mais elevado, do maior grau que alguém possa mensurar em respeito às inefáveis benevolências do Senhor sobre nossa vida. É por isso que a R6 Explorer vai dizer, a palavra feliz não traduz isso. Não é só uma pessoa feliz. É muito mais do que feliz. É algo da qual nós não teremos uma palavra comum no português para poder usar, para poder expressar toda essa realidade que se apresenta. Então, ser abençoado por Deus é receber benefícios espirituais que durarão para sempre. Entende? É você ser agraciado com a benevolência do Senhor, com a graça do Senhor, com o perdão, com a promoção, com o galardão, com tudo aquilo que Deus tem sobre sua vida, eternamente. Não apenas nesse período, mas começando aqui e se estendendo por toda a eternidade, culminando em você poder estar diante de Deus face a face. Isso é uma bem-aventurança. Pergunta ou comentário? Presbítero Cleito. Comentário. A graça, ela é um dom de Deus. Ela serve para nós em todo o tempo. A felicidade, ela é momentânea. Ela tanto é, você está feliz agora e acontece qualquer situação, a sua felicidade acaba. E a graça de Deus, ela é permanente em nossa situação de vida. Amém. Amém. De fato. Mais alguém? Não? Então, perceba que Jesus está iniciando agora a sua declaração do seu reino, sobre o caráter do cristão, daquele que pertence ao reino do Senhor. E ele começa dizendo, abençoado é, ou bem-aventurado é. E aí ele começa por uma realidade, né? Quem são aqueles que recebem o benefício do Senhor? Qual a primeira característica daquele que recebe a benesse de Deus sobre sua vida? E ele vai dizer, os humildes de espírito, versículo de número 3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os humildes de espírito. Já desde este início, nós vamos poder perceber que há uma completa distinção entre o reino de Deus e o reino dos homens. Nós vamos perceber que existe uma diferença entre o homem crente e o homem natural, entre aquele que experimentou o novo nascimento e aquele que não conheceu o Senhor. E talvez não exista outra afirmativa bíblica como essa, que tanto enfatize essa diferença. E é isso que nós vamos ver hoje. A plena diferença entre um crente e um homem está exatamente nessa bem-aventurança. Qual é a bem-aventurança que ele recebe? Qual é o benefício, qual é a benesse de Deus? É o reino de Deus, né? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. Essa é a recompensa. É isso que Deus está dando. Então, abençoado é, beneficiado é, agraciado é, porque dele é o reino de Deus. E aí nós podemos entender uma característica interessante. É a porta de entrada. Então eu posso dizer que essa bem-aventurança, e aí todas vão estar nesse mesmo patamar, é uma realidade, não de um grupo de pessoas, como às vezes a gente acha que é, mas de todo homem que nasceu de novo. Humilde de espírito é uma característica de quem nasceu de novo. Humilde de espírito não é uma característica de um grupo de pessoas, mas é uma característica de toda pessoa que nasceu de novo. Ela é humilde de espírito, porque a ela pertence o reino dos céus. E aqui nós já começamos a quebrar algumas
visões erradas sobre o Sermão do Monte, principalmente sobre as bem-aventuranças, que eu já vi muito pastor pregando e colocando grupos de pessoas falando assim, não, porque tem os humildes de espírito, porque tem esse, porque tem aqueles que choram por justiça e tal, como se houvesse grupos. Mas não é isso. É a característica do crente. Sou crente, então eu tenho essas características porque eu fui agraciado por Deus por cada bênção que aqui é apresentada e é direcionada. E eu tenho essa característica em mim. Não naturalmente. Não é uma característica natural da qual eu nasci com ela. É uma característica provinda dos altos céus, pela própria ação de Deus, né? E aqui nós temos então aquele movimento que é chamado de monergismo, da qual Deus se move em nossa direção, e nós estáticos somos transformados e mudados. Tá certo? Não é nós que vamos promover uma mudança, mas é Deus quem promove a mudança em nós, né? É Ele quem vai nos fazer exatamente humildes dentro deste padrão. Pergunta, comentário. Nossa irmã Bruna. Agora o senhor explica o que é humilde de espírito. Como é que é? Agora o senhor explica o que é humilde de espírito. Ah, é isso que eu vou entrar agora. Ah, tá, tudo bem. Mais alguém? Nosso irmão Marcos. Rapaz, boa noite. Pastor, como lá em casa a minha Bíblia é ARC, é da corrigida, e então ele troca essa palavra humilde por pobre. Eu sempre fiquei com aquela dúvida, tipo, quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu fiquei, mas se eu nasci em Cristo, eu não sou pobre de espírito, pelo contrário, eu sou rico na graça de Deus. Então isso para mim se tornou bastante confuso. Você vai entender isso à medida que a gente trabalha, mas é porque a mesma palavra ela pode ser traduzida por pobre ou por humilde, sendo que humilde é a melhor colocação para ela, tá certo? A humilde é a melhor colocação para ela, mas a palavra no grego ela pode ser usada como os dois sinônimos, né? Pobre e humilde. E a grande questão é exatamente essa: o que é exatamente ser esse pobre, o que é exatamente ser esse humilde de espírito, né? Não é de qualquer coisa, não é pobre de dinheiro, não é humilde no sentido de não ter poder financeiro, tá certo? E nós vamos entender isso à medida que a gente caminha. Só que a gente precisa de entender o seguinte: antes da gente fazer essa apresentação do que é ser humilde, o que é o homem natural? A gente precisa de fazer a antítese disso para a gente poder entender. O que é o homem sem Cristo, né? Então a sociedade, não apenas a sociedade moderna, mas em todo o tempo, ela enfatiza uma necessidade de autoconfiança, de autossegurança. O homem lá fora, ele tem a tendência de ser autossuficiente. Ele tem a tendência de ser autoconfiante. Ele precisa de reafirmar quem ele é, tá certo? Ele precisa de enfatizar exatamente aquilo que ele é. E isso está desde o princípio, né? E aí, o Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: eis o princípio que opera toda a vida geral sem Cristo. Procura expressar-se, acredite em si mesmo, tome consciência das suas capacidades inatas e deixe que o mundo inteiro as veja e a reconheça. Parece até que ele está falando dos coaches modernos. Não é isso? Você pode, você consegue, pense em você, ame você, olhe para você primeiro, tenha atenção sobre a sua vida, né? Assim, você merece, você precisa de fazer e tal, e tal. E aí toda a ênfase cai sobre o eu. Sobre o eu. O mundo lá fora, ela vive não em torno de outras coisas, mas cada um quer que o mundo se converja em torno dele mesmo. É preciso que eu seja o centro, a realidade absoluta, tá certo? E infelizmente isso tem ganhado maior ênfase em nosso tempo. As pessoas estão cada vez mais voltadas para a ideia de que eu posso, eu faço, eu consigo, eu aconteço. Dessa autonomia, que é justamente aquilo que o pecado veio fazer sobre o homem.
achar que nós não dependemos de Deus. Isso entrou na igreja de uma forma descomunal, inclusive na igreja reformada. Não apenas nas igrejas pentecostais e neopentecostal. Às vezes nós não expressamos isso, mas às vezes nós vivemos como se fosse assim. Como se a gente fosse autônomo, como se a gente tivesse a direção da nossa vida e nós pudéssemos fazer o que a gente quiser na hora que a gente quiser. Tá certo? Tanto é que você planeja as coisas. Tanto é que você faz a sua agenda, faz o seu planejamento. E o que mais te frustra é quando as coisas não dão certo do jeito que você quer. E por que você fica frustrado? É porque não foi a sua vontade que foi feita. Para você saber um pouquinho mais sobre isso, inclusive na vida secular, te recomendo assistir a última série de estudos que foi O Cristão e o Trabalho. Está tudo lá no YouTube e vai te dar uma visão perfeita sobre essa realidade. Mas é exatamente isso que a gente vive, né? Ou alguém discorda disso? Nós buscamos viver essa ideia de autonomia, tá certo? Então, o que seria ser humilde de espírito é a antítese disso. É viver de uma forma diferente. Mas primeiro nós vamos entender o que não é ser humilde de espírito no contexto cristão atual. Porque muitas pessoas definem humildade de espírito erradamente. E eu preciso que vocês entendam que esse tipo de pensamento não é o que Jesus está colocando aqui. Então, a gente sabe que o mundo lá fora, o homem lá fora, ele não pode ter essa humildade, porque ele vai viver na autossuficiência. Tá? Nós já sabemos que ser humilde de espírito não significa ser uma pessoa sem recurso financeiro. Não é ser pobre, não é essa a intenção. Não é isso que significa, apesar da palavra poder ser usada para isso, mas não é essa a questão. Tem a ver com a área espiritual, humilde de espírito, tá certo? Mas nós às vezes confundimos humilde de espírito com aquela pessoa que é tímida, aquela pessoa que é fraca, que é retraída, aquela pessoa que é acovardada. Nós sempre temos a visão do humilde daquela pessoa, sabe? Então ela chega perto de você assim: moço, dá um pão aí. Parece um pedinte, a gente sempre tem essa visão. Existem pessoas que são assim naturalmente. Existem pessoas que elas não têm aquele rompante, não têm aquela ação de frente, não leva o protagonismo, sempre estão em segundo plano. Por uma característica, às vezes, de criação, de natureza, da maneira da pessoa ser mesmo, dela lidar com o mundo, ela tem essa característica. Às vezes a gente vai pensar que ser humilde é ser isso, e não é isso. Não é você anular a sua identidade. Não é você abrir mão dos seus direitos. Não tem a ver com isso ser humilde de espírito. Tá certo? E às vezes a gente como crente confunde isso. Né? O patrão é injusto. Não posso levar o patrão na justiça não, porque eu sou crente. Está com um problema com o vizinho lá, que é um negócio terrível. Eu não posso envolver nada ali, porque eu sou crente. E o meu testemunho como fica? Isso não é ser humilde de espírito. Desculpa a expressão, mas isso é ser banana. Se existem leis e direitos e deveres devem ser cumpridos. Tá certo? A gente precisa de entender essa questão. É claro, eu posso, por uma questão de testemunho, em determinada circunstância, abrir mão do meu direito? Posso fazer isso. Consciente do motivo pelo qual eu estou fazendo isso. Mas não simplesmente para dizer que eu sou crente. E é isso que o mundo joga na sua cara. Você é crente? Como é que pode o crente fazer isso? Ué, querido, é justiça. É a lei. É a determinação. Então, não é ser tímido, irmão. Consegue entender isso? Não é abrir mão dos seus direitos. Não é isso que é ser humilde de espírito. Isso não tem a ver com a humildade a qual Jesus está falando. Há momentos em que isso vai acontecer. Em prol do Evangelho, no testemunho do Evangelho, eu posso fazer isso? Posso fazer, consciente que eu estou fazendo isso por conta do Evangelho. Mas Jesus não está pedindo aqui para que eu faça isso, não aqui. Em outros locais ele até vai dizer que eu vou fazer isso. Quando ele vai dizer assim, se alguém te der um tapa, dá outra face. Se mandar andar 1 milha, ande 2. Aí tem alguma coisa em relação a essa questão do reino de testemunho. Mas aqui não. Não é isso que é ser humilde. Isso não é ser humilde. Tá? Não é ser tacanho, não é ser fraco, não é essa questão. Beleza? Ser humilde de espírito
não é posar como humilde. Não é ter pose de humilde. Não tem a ver com a característica ou com a apresentação de que eu quero mostrar humilde. Eu acho interessante, porque muitas vezes a gente confunde esta realidade, né? A gente pega algo que deveria de ser espiritual, algo que deveria de ter um entendimento mais profundo, e a gente traz para a nossa religiosidade. E a gente acha que andar assim, num padrão religioso, é cumprir as Escrituras. E não é isso que Jesus está colocando, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, citando novamente o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele conta uma experiência que ele vai dizer o seguinte: lembro-me de certa vez, ocasião em que eu fui pregar em uma cidadezinha, isso lá na Inglaterra. Quando cheguei no sábado à noite, um homem já estava à minha espera na estação. Imediatamente ele pediu-me para que eu lhe entregasse a minha bagagem. Na verdade, quase arrancou a força da minha mão. Em seguida falou mais ou menos nestes termos: sou o diácono da igreja onde o Senhor irá pregar amanhã. E ajuntou: eu sou um mero João Ninguém, uma pessoa sem a mínima importância. Eu, na verdade, não sirvo realmente para nada. Não sou nenhum grande vulto da igreja. Eu sou apenas aquele servo humilde que serve para transportar a bagagem do pastor. Ele ansiava para que eu soubesse quão humilde ele era, quão humilde de espírito ele era. Todavia, por meio da ansiedade de demonstrar para mim, para que eu reconhecesse isso, ele negava exatamente aquilo que ele queria estabelecer. O que ele está dizendo aqui? Aquela pessoa foi lá, pegou a mala, levou, tal, né, e fez questão de enfatizar: não, na igreja eu não sou ninguém. Eu sou um Zé Ninguém, eu sou simplesmente um carregador de mala. Nossa, quanta humildade, né? Mas não tem humildade aqui. Não tem humildade aqui. Mas a gente faz isso, irmãos. Dentro da igreja a gente faz isso. Eu amo pregar. Se tem uma coisa que eu gosto é de dar estudo. Eu gosto, eu amo. Aí alguém pergunta assim: pastor, o senhor gosta de dar estudo? Rapaz, eu amo dar estudo. Pastor, mas que arrogância é essa? Que isso? Não, gente, é uma realidade minha. Agora, que eu tenho capacidade de dar estudo é outra coisa. Eu dependo muito da dependência e da graça do Espírito Santo. Aí a pessoa tem uma voz bonita, canta bonita, alguém chega e fala assim: que voz linda. E a pessoa toda acanhada: é a graça de Deus. Não, irmão, foi tempo de arranjo, tempo de estudo. Agradeça. Obrigado, estou usando para servir o Senhor. Toca bem o instrumento, faz bem alguma coisa. Vem cá, faz uma decoração maravilhosa. A gente chama e fala assim: quero agradecer as irmãs da SAF que fizeram essa decoração, ou fizeram isso aqui. E a pessoa fica toda acanhada, como diz assim: não, isso sabe, eu sou... Não, chega lá e receba. Que bom, querido, eu fiz o meu melhor para o Senhor. Não tem nada de errado nisso. Fingir uma humildade é a pior coisa que a gente pode fazer. Isso não significa ser humilde. Às vezes, quando você age assim, você vai demonstrar mais orgulho do que você se posicionar verdadeiramente. Jesus não está dizendo para a gente ser assim. Isso é só religiosidade, irmãos. Isso é só mero aparecer para as pessoas, sabe? É para dizer assim: eu sou o tal. Essa que é a verdade no final das contas. Então, isso não é ser humilde. Isso não é ser humilde. Se você diz que você é humilde, você não é humilde, né? Nossa, eu sou tão humilde que eu não quero nem dizer quanto humilde eu sou. Não é humilde. Isso não é humildade. Não é de jeito nenhum. Tá certo? Você está envaidecido, escondendo as coisas, né? E aí você não quer. Eu lembro de uma cena de um filme que ilustra muito bem isso. Eu não vou lembrar o nome do filme, mas o filme se passava com um mágico que tinha uma competição com um outro mágico. E nesse filme havia um mágico que desenvolveu uma técnica de mudança de cabine. Então ele entrava numa cabine, depois aparecia na outra cabine e desaparecia o outro. E aí os dois mágicos competiam. Para não dar muito spoiler, eu vou contar só essa parte do filme, né? Mas o interessante desse filme é que essa situação de aparecer e desaparecer acontecia porque os dois eram gêmeos, idênticos. E ninguém sabia, eles esconderam isso a vida toda para se tornar esses mágicos, tá?
E o outro não sabia. E aí ele foi atrás de descobrir, aí deram uma informação errada para ele, que ele tinha descoberto isso no Tesla e tal, não sei o quê. E aí ele foi lá para poder fazer esse tipo de trabalho, para criar essa situação. E aí é interessante que na hora que ele desaparece, né, que acontece isso, ele sai do palco, ele está embaixo do palco. E aí ele faz assim, com o pessoal aplaudindo. Ele quer receber a glória, mas ele está atrás do palco. Entende? E aquilo não satisfaz ele, porque ele queria estar na frente das pessoas para receber o aplauso. Então, estar atrás do palco não funciona. Às vezes, nós nos portamos atrás do palco desta forma. A gente chega aqui na igreja, um evento, uma situação, em que nós nos enchemos de orgulho por estar desenvolvendo, estar fazendo, por estar apresentando, nós ficamos tão... mas a gente queria estar assim. Me adore, veja o quão maravilhoso eu sou, veja que homem de oração eu sou, veja que mulher de oração eu sou, veja quão grande pregador eu sou, quão vulto do Senhor eu sou. Mas aí eu estou só expressando uma coisa que meu coração não diz. Eu estou atrás dos palcos buscando essa glória. Não é isso que é ser humilde de espírito. Ser humilde de espírito também não significa negar a sua personalidade. Você é um ser individual. Às vezes nós achamos que ser humilde de espírito é ser um em meio à multidão, que desaparece, que não existe. Não, nós temos nossa personalidade, nós temos a nossa individualidade. E nós precisamos disso, né? Há muito erro às vezes na igreja em relação a isso. Algumas igrejas, por exemplo, né, vamos pegar aqui, por exemplo, os neopuritanos, eles matam a mulher. Né? Uma igreja neopuritana, a mulher tem o direito de fazer a oração silenciosa no final do culto. Ela entra muda e sai calada. E aí mata a personalidade. Poxa, se ela, né, tem um dom, tem uma atividade, tem alguma coisa que ela pode fazer, vamos abençoar essa irmã que ela possa fazer. Às vezes faz isso com os homens. Homens entram e matam. Igrejas às vezes fazem isso. Quando alguém tem um destaque maior, ele diz assim, olha, você está sendo meio arrogante, seja mais humilde. Né? Querendo baixa menos a bola, né, Sérgio? Baixa a bola aí, ó. Baixa a bola aí. E não é isso que é ser. A sua personalidade, ela precisa de estar ali. Ela não vai te colocar uma evidência maior se você é de fato um crente, se você é de fato um servo do Senhor. Então não significa também essa questão. Então não é ser pobre, não é ser miserável, não é ser sem personalidade, não é fingir uma falsa humildade, tá certo? Não é essa a questão, não é anular-se a si mesmo, não é ser tímido e ser fraco. A gente já sabe que não é isso. Então o que é? Para isso nós vamos usar a própria Escritura, para a gente poder entender isso. Isaías 57, versículo 12. Isaías 57, versículo 12. Aliás, 57, 15, perdão. Foi outro versículo. 57, 15. Está ali no painel. Vamos lá, ler todos juntos. Porque assim... Se viu como ensaio. Vamos lá, de novo. Porque assim e são. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isso é ser humilde de espírito. É alguém cujo coração está abatido, cujo coração está contrito, o espírito está abatido. Isso é ser humilde de espírito. A expressão humilde,
a qual Jesus usa aqui, é a mesma expressão que se fala, ou que se apresenta, com relação àquele que foi derrotado diante de uma guerra, que se achava poderoso, se achava forte, e agora ele é fraco e ele é derrotado por alguém maior do que ele. Sabe aquela expressão, aquela cena clássica, que o herói põe o pé na cabeça daquele que ele venceu, do caído, do vilão? Né? A gente vê muito isso às vezes em filmes de época, né? Ou mesmo em situações de herói. E a ideia é, ele está debaixo dos seus pés. Essa é a ideia que é apresentada. Isso acontecia muito antigamente, para mostrar que ele está sob o seu domínio. Então ele está completamente abatido de espírito. Ele está completamente contrito de coração. Ele está completamente humilhado diante do seu Senhor. Alguém que foi derrotado. Essa é a expressão. Ela indica a consciência de que nada representamos na presença de Deus. Portanto, não é algo que possamos produzir por nós mesmos. Não é algo que possamos fazer de modo próprio. Pelo contrário, é aquela tremenda tomada de consciência da nossa própria nulidade que chegamos a enfrentar ao contemplar Deus face a face. Isso é ser humilde de espírito. Significa que o crente, então, autêntico, ele não está dependendo dos seus dotes naturais, daquilo que vem do berço, do seu nascimento. Não depende do fato de que pertence a determinada família. Não se vangloria de pertencer a certa raça ou nacionalidade. Não se identifica com qualquer situação do seu temperamento ou da sua realidade. Ele nem sequer acredita que haja qualquer vantagem nele mesmo, na sua vida. Não depende de nada. A pessoa que é humilde de espírito, ela não quer riqueza, ela não quer dinheiro, ela não quer nada. Ela está completamente abatida, ela está completamente derrotada, ela está completamente dependente, ela está completamente caída, ela está completamente anulada. Ela diz: eu sou nada, eu não sou ninguém, eu não valo absolutamente nada. E tudo aquilo que antes ele achava que tinha valor, ele vai dar como perda. Ele vai dizer: isso não vale nada, diante daquilo que agora ele almeja, que é Cristo Jesus. Este é o abatido de espírito, tá certo? É aquele que se considera dessa forma, que olha para si e vai se sentir como se não fosse nada, totalmente submisso ao poder, à majestade do Senhor. É aquele que está com a cabeça no pó e que entende que Deus pôs o seu pé sobre a sua cabeça. Este é o humilde de espírito. Pergunta, comentário. Nosso irmão Denison. Pergunta, pastor. Boa noite, igreja. Apesar de aparecer a expressão humilde ou pobre de espírito em Mateus 5, lá em Lucas 6, versículo 20, a gente vai ter a expressão, né, a bem-aventurança sendo dita somente: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus, omitindo, né, o de espírito. Aí eu gostaria de perguntar, por que, se o senhor pode explicar o porquê dessa omissão e se isso muda de alguma forma a bem-aventurança. Não muda. Os textos são paralelos. A grande questão está para quem está se escrevendo e por que se está se escrevendo. Então, Mateus escreve para os judeus, apresentando Jesus como rei, como aquele que é rei, que reina absolutamente, que é o Messias enviado, a qual eles estão aguardando, e eles devem de se submeter a esse Messias, tá certo? E Lucas vai escrever para os helenistas, para os gregos, apresentando Jesus como o homem perfeito, tá? Então, por conta da característica de para quem está escrevendo, essa expressão, ela acontece, essa alteração. Não é que
que Mateus acrescentou, mas Lucas simplesmente falou, não é necessário colocar humildes de espírito, porque eu estou me referindo já ao homem naturalmente. Tá certo? E aí, para o judeu, ele está colocando assim, olha, porque o que acontece com o judeu? Nós vamos observar, por exemplo, quando Jesus faz aquela comparação da oração, e ele vai dizer, a oração que Deus ouviu foi a oração do publicano e não do fariseu. A oração do fariseu é cheia de orgulho, né? Eu não sou nem igual a esse publicano aí. E a oração do publicano é aquele que bate no peito e diz, ai de mim, pecador. Essa que é a grande questão. Então, a ideia de humilde de espírito tem a ver exatamente por conta disso. Tá? Nossa irmã, Raíssa. Pastor, boa noite, gente. Eu vi uma anotação que dizia que o uso do pobres pode ser porque o pobre ele dependia muito da ajuda das outras pessoas também. Então, o pobre no sentido da dependência, que se associaria com o sentido de humilde, né? Porque, igual o senhor falou, dentro do contexto do humilde tem a dependência de Deus, eu me colocar nesse... Mas o senhor acha que isso faz sentido, dessa questão? Só que é muito fraco. Essa que é a grande questão. Quando a gente vai estudar essa questão, a gente usa essa ideia de pobre, a gente não apresenta exatamente essa condição espiritual a qual Jesus quer dar. Né? Ele está falando num contexto espiritual e não apenas num contexto natural, porque pobre sempre vai haver. Quando nós vamos estudar, por exemplo, o Antigo Testamento, vai haver vários tipos de pobre. Aquele que é o pobre preguiçoso, aquela pessoa que é pobre por conta da preguiça, da sua ociosidade, de não querer fazer nada. Aquele que é pobre porque ele está experimentando uma desventura na sua vida, né? Ele é um agricultor, aconteceu uma situação de doença, aconteceu uma seca, né? Pegou fogo, e aí ele ficou pobre por conta disso, uma situação de desventura, e a Bíblia então vai dizer que essa pessoa, ela carece da ajuda do outro, enquanto que o pobre, por ser preguiçoso, a Bíblia condena ele, diz que ele deve ser morto, inclusive, né? Existe aquele que é pobre por conta da injustiça por parte dos governos, que ele é injustiçado, e Deus então faz a sua justiça. Mas existe na Bíblia aqueles que se fazem pobres por conta de Deus, por defender as coisas de Deus, né? Então, existem esses 4 tipos de pessoas, e aí falando pobre financeiramente mesmo. E aí a expressão, quando a gente usa assim, não, porque ele quer referir para associar esse pobre, aí a gente fica meio perdido, fica muito fraco, né? Não, ele não está falando disso, ele está falando daquela pessoa que realmente é humilhada. É por isso que a expressão humilde aqui, ela se torna mais potente. Por quê? Pela forma como Mateus está escrevendo. Ele é o rei, ele é o soberano, que está sentado sobre o trono. E eu sou o quê? Um vassalo. Como cidadão do reino, eu sou um vassalo. Eu não tenho direito ao reino. Essa é a ideia que está sendo apresentada. Entende? Mais alguém? Alguma pergunta, algum comentário? Essa questão da humildade que é apresentada logo na introdução do sermão, ele também pode ser expresso na pessoa de Jesus, como no caso em que o Criador ele toma a forma da criatura para poder se compadecer juntamente com nós pecadores aqui na Terra? Não. Essa expressão de humildade aqui, ela não abrange a Jesus, tá certo? Porque Jesus se fez humilde, tá certo? E nós nunca fomos nada para se fazer, a gente já era miséria mesmo, é por isso que nós somos um nada. Então, há a diferença entre o fato de que Jesus veio e se fez humilde, ele se submeteu a Deus, mas ele continua sendo filho de Deus, obediente. A humildade de Deus, ou a anulação de Jesus, né, passa pela humilhação dele estar no trono e descer até nós. Mas a gente continua não sendo nada. Então, a expressão é exatamente isso, você é nada. A ideia é essa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: sabe de quem é o reino de Deus? De quem não se vê com mérito algum, que se vê como um nada. Quer uma melhor maneira da gente entender isso? Isaías 6, versículo 5. Isaías 6, versículo 5. É a melhor maneira da gente entender essa colocação de Jesus aqui. 6, versículo 5. Aí vai dizer,
Então disse eu, Isaías falando, né? Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que acontece com Isaías? Ele está desesperado, porque ele contemplou o santo, e ele falou, cara, já era, virei fumaça, sabe? Se fosse um filme de ficção, ele ia estar pensando assim, vai vir um raio fulminante que vai me consumir, vai ficar só a cinza no chão aqui, acabou, já era, não sobrou nada. Ai de mim, é o que ele está colocando. Por quê? Porque eu sou uma pessoa pecadora. Eu vivo no meio de um monte de gente pecador. Como é que eu fico diante do santo? Qual o mérito que eu tenho para chegar diante do santo? Qual o mérito que eu tenho? Ninguém entra no reino de Deus por mérito, entra? Não entra. Ele não entra por boas obras, ele não entra porque ele é bonzinho, ele não entra porque ele é mais bonito do que os outros, porque ele fez alguma coisa ou outra, ele não entra de jeito nenhum. Ele só entra pela graça. E ele precisa de ter certeza exatamente disso, de que ele não é absolutamente nada, não é ninguém. Então a primeira característica de um cidadão do reino é alguém que se vê como nada. Não é alguém que se vê como alguma coisa. Não significa que eu não vou entender que eu tenho dotes, talentos para serem usados pelo Senhor. Não. O que significa que isso nunca será suficiente para que Deus olhe para mim de outra forma, além da sua graça e misericórdia. Né? Eu não posso chegar aqui e fazer como alguns pastores famosos chegam e falam, né? Senhor, se eu tenho ainda algum mérito diante de Ti, eleva você. Que mérito eu tenho? Se eu ainda tenho crédito nas Tuas mãos, tem gente que olha assim, que crédito eu tenho? Não, Senhor, está aqui o Zé Ninguém, está aqui o nada diante do Senhor, carente exclusivamente da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu não tenho direito nem sequer de elevar os olhos ao Senhor. Eu não tenho direito nem sequer de dirigir a palavra ao Senhor. Mas louvado seja o Teu nome pela Tua graça e pelo envio do Teu Filho, que me promove a Tua presença. E não apenas isso. Tamanho é a Tua graça sobre a minha vida, que eu agora posso ser chamado de filho. Entende por que Jesus vai dizer bem-aventurado, abençoado? Entende? O tamanho da bênção, o tamanho da aventura, o tamanho da graça que é dada quando eu me reconheço como humilde, entrar no reino. Não tem nada maior do que isso. Não tem nada melhor do que isso. Essa primeira aventurança, ela está aqui, bem-aventurança, ela não está aqui de modo aleatório. Ela está aqui de forma proposital, porque ela é a chave que abre a porta do reino. Nunca alguém entrará, você não terá então nenhuma das outras características se essa primeira não fizer parte de você. Você nunca será um cidadão do reino se você não se vê exatamente como uma nulidade diante de Deus. Você só poderá receber o reino, entrar no reino, se isso for uma realidade diante de você. Então você não entra no reino com seus passos. Você cai, põe a cabeça no pó, o Senhor põe a pé sobre a sua cabeça e fala, e agora? Agora, só a graça, mais nada. E aí Ele pega você e te carrega para dentro. É assim que funciona. É a única maneira. Davi aqui. Na versão da NTLH, esse texto está traduzido assim: felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. É claro que é uma versão tanto duvidosa quanto a tradução, né? Mas ela é quase que uma interpretação do texto, né? Sim. Ela coloca que aqueles que sabem que são espiritualmente pobres, isso aqui se conecta muito com o que João vai falar na epístola, na primeira epístola dele, que ele fala assim, aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado. O que é confessar o pecado?
é eu assumir o meu erro, né? Não é só eu falar assim, eu sou pecador. Não, o confesso eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu sou culpado. Esse é o confesso. Esse tem o pecado perdoado, ou seja, esse é o humilde de espírito, né? Exatamente. Exatamente. Mais alguém? Algum comentário queira fazer? Ou alguma pergunta? Tem alguma coisa aí no chat aí? Não? Então, ser humilde de espírito significa um vazio enquanto aos outros na sua manifestação de plenitude. Tá certo? Por que é a porta de entrada? Porque você está se esvaziando completamente de qualquer ego, de qualquer autoconfiança, de qualquer autonomia que você possa ter. Você se chega diante do Senhor, é assim quem faz. A gente chega diante do Senhor achando que é alguma coisa. E quando a gente está diante do Senhor, a gente cai e descobre que não é absolutamente nada. E aí nós nos esvaziamos de todos os achismos. Nos esvaziamos de todo o nosso egocentrismo. Nos esvaziamos de toda a nossa empáfia. De toda a nossa religiosidade. De todas as nossas visões de mérito. A gente se esvazia de tudo. E uma vez que a gente então está vazio de tudo, nós agora vamos nos encher das características do reino. Não há como entrar cheio, querido. Você não vai entrar com você mesmo. Você vai entrar exatamente a partir do momento que você anula você mesmo. Anula você mesmo. Ok? Comentário ou pergunta, se não tiver, a gente vai encerrar por aqui. Não? Então, semana que vem a gente dá continuidade. Nós vamos passar para a próxima bem-aventurança, né? Vai ser mais rápido e mais fácil, porque a gente já explicou o que é bem-aventurado. Você sabe, então, que é ser um abençoado. Não é só simplesmente ser feliz. Contém a felicidade, contém a alegria, mas é algo muito mais profundo, que é ser abençoado de uma forma imensurável, que a gente não consegue mensurar. Isso é ser um bem-aventurado. E todos nós que entramos no reino somos humildes de espírito, tá certo? Essa característica, é por isso que essas características aqui, você não vai encontrar lá fora. Você pode achar pessoas que, ao olhar do homem, são humildes. Há pessoas que realmente você olha para ele e fala assim, não, como fulano é humilde. Ele não leva em conta o que ele tem ou o que ele é. A vezes a gente consegue ver isso com, por exemplo, pessoas bem estudadas, né? Tem pessoas que têm uma cultura fenomenal, mas você conversa com ele, você vê uma simplicidade, fala, como fulano é humilde, ele não se exalta diante da sua cultura. Tem gente que é muito rico, mas você olha para ele e fala assim, ele trata você como tanta simplicidade, ele não ostenta isso. Aí você fala, nossa, como essa pessoa é humilde. Mas ela não é humilde diante daquilo que ela precisa de ser. Ela não se vê como nada diante de Deus. Espiritualmente, ela não vai entrar no reino dos céus. Não vai entrar no reino dos céus. Não cabe a ela os céus. Ela precisa disso. Como ela não vai fazer disso sozinha, precisa que o Espírito Santo haja sobre a sua vida e a transforme diante disso. Ok? Guardem isso, semana que vem a gente volta a falar sobre isso.